Pessoal, então hoje eu vou falar para você sobre um motor de corrente contínua, né? O motor de corrente contínua, ele funciona, tá certo, baseado na força de Lorentz, né? Então a gente já sabe que toda vez que você tem corrente passando em um condutor e esse condutor está imerso no campo magnético, aparece uma força, tá certo, magnética, que é a força de Lorentz. Esse vetor força, ele é definido por esse produto vetorial. Tá certo? Então, se você fizer esse produto vetorial, você vai saber o módulo, a direção e o sentido da força. Mas existe uma outra maneira, que eu já falei para vocês também, de você descobrir, né, a direção da força, é através da regra da mão direita. Como é que é a regra da mão direita? É o seguinte, você pega a sua mão direita, a ponta dos dedos vai apontar na direção da velocidade, na direção da corrente, e você vai encurvar a sua mão na direção do campo. Tá certo? E esse dedo aqui vai dar a direção da força. Então, vamos olhar aqui. Corrente está passando nessa direção. Então, eu vou colocar I apontando na direção da corrente. O campo está para cima. Então, meus dedos vão virar para cima e a força vai estar para cá. A força está nessa direção aqui. Tá certo? Tá? Então, isso aí, tá certo? Através desses princípios, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona um motor, tá certo, de corrente contínua. Então, aqui eu tenho uma espira, tenho um ímã que vai gerar um campo magnético. Tá certo? Esse campo magnético está nessa direção. E eu vou ligar aqui uma bateria. Tá certo? Vou ligar aqui uma bateria, vai passar uma corrente aqui. Tá certo? Então, basta usar agora a regra da mão direita. Ponta dos dedos na direção de I, meus dedos vão virar na direção de B, para cima. E a força, tá certo? Vai estar nessa direção aqui. Tá certo? Tá? Né? E aí eu consigo ver isso aí. Então agora vamos olhar aqui o nosso motor. Então aqui eu tenho um ímã, tá certo? Esse aqui é o norte, o campo está subindo aqui, tá? Tenho uma bobina aqui, tá certo? Depois eu vou falar para vocês, tem um truque, tá? Isso aqui é um fio de uns 2 milímetros, que eu enrolei umas 4, 5 voltas, tá? E aqui eu liguei uma bateria de 1,5 volts, tá? Então agora, quando eu colocar a minha bobina, a corrente vai estar nessa direção. Tá? Corrente vai estar nessa direção, o campo está assim. Corrente está nessa direção e o campo está nessa direção. Então a força vai estar aqui. Regra da mão direita. I na direção de B, a força está aqui. Então a minha espira vai girar assim. Tá certo? Tá? Então vou colocar ela aqui, ó, e ela vai girar. Ó. Girou. Na direção que eu falei para vocês. Tá certo? Tá? Se eu inverter a direção do campo ou inverter a polaridade da minha bateria, ela vai virar ao contrário. Agora eu vou inverter a direção do campo. Olha, aqui é norte, eu vou passar para sul aqui para cima. Tá? Então, coloquei aqui, ela vai virar agora ao contrário. Ó. Tá certo? Tá? Virou ao contrário. Se eu tiro, ela vai parando, ó. Tá? Se não tem um campo magnético. Tá? Existe o campo magnético da Terra, mas ele é muito fraco. Então, se eu coloco aqui de novo, ó, tá? Ela volta a girar. Tá certo? Tá? Agora aqui, pessoal, tem um truque nessa espira, que é o seguinte: um dos lados do fio eu raspei totalmente. Aqui, esse fio aqui é um fio de cobre e ele tem um verniz, que é uma camada isolante. Então, um dos lados do fio eu raspei totalmente, toda a volta. E o outro lado do fio eu só raspei essa parte aqui, ó. Tá? O outro lado do fio eu raspei apenas um lado dele. Tá certo? Tá? Então, quando eu colocar ele, quando ele estiver nessa posição, vai passar a corrente. Porque esse lado está raspado, ele está encostando aqui no meu condutor. Quando ele virar assim, tá certo? Ele não está passando corrente, mas ele vira, continua dando a volta por inércia. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho várias bobinas, tá? Construir essa bobina redonda, construir essa bobina quadrada, tá certo? Então, aí você pode verificar realmente a validade, tá certo, da força de Lorentz. Então, você pode também construir esse motor aqui, tá certo? Tá? Esse motor aqui, isso aqui é uma bateria de 1,5 volts, isso aqui é um ímã, tá? Aqui tá o meu. Eu peguei a bateria de 1,5 volts, peguei um ímã de HD e usei esses dois alfinetes aqui, ó. Esses alfinetes são daqueles que usam para prender fralda de bebê. Isso eu pensei que não vendesse, mas vende, tá certo? Tá? Então, vai passar uma corrente por aqui, aqui tem um campo magnético, esse negócio vai girar. Então, deixa eu colocar aqui,
tá? Tá aqui, vou colocar minha bobina. O que você tem que tomar cuidado é isso. Um lado raspa totalmente, toda a volta, com a faquinha, com estilete. E o outro lado, você raspa só a metade, só esse lado. O outro lado você não raspa, tá certo? Vou colocar minha bobina aqui, tá? Vou colocar aqui, encaixei aqui, ó. Minha bateria tá aqui embaixo, o ímã tá aqui, vou dar uma batidinha, tá? E ele realmente está funcionando, tá? Operando através da força de Lorentz. Então montem esses motores para que você entenda a regra da mão direita, tá certo? E como funciona a força de Lorentz. Muito obrigado e até a próxima.